Nessa videoaula, eu vou falar um pouco sobre mineração de dados e ética. Então, a questão ética em mineração de dados, ela, assim, por mais que às vezes muita gente acaba passando batido, acaba nem pesquisando ou estudando mais sobre essa área, mas existem aqui algumas restrições. Eu não sei se você já viu, mas lá na Europa existem muitas leis de privacidade da informação. Então, são leis bem mais rígidas do que aqui no Brasil. Inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo. Você vai poder saber um pouco mais sobre essas leis. Aqui eu não vou abordar muito, mas elas são leis bem severas sobre essa questão da privacidade dos dados. Inclusive, algumas partes dizem que você obrigatoriamente tem que apagar os dados depois que eles foram usados. Então, vamos supor que você fez as suas pesquisas, fez as suas avaliações, você precisa apagar esses dados. Então, isso aqui é bem comum no ramo acadêmico. Então, muita gente usa bases de dados para fazer os experimentos. Inclusive, no meu doutorado, eu fiz usando bases de dados do TripAdvisor e do eBay e do Goodreads também, que é um site para avaliação de livro. Então, se eu, por exemplo, estivesse lá na Europa, talvez eu teria que ter muito mais cautela em usar esses dados. Então, é bem rígido essas leis que existem lá. Tem aqui uma pesquisa que diz que 50% dos americanos podem ser identificados pela cidade, pela data de nascimento, pelo sexo. Então, você tem uma base de dados, você pega os dados da cidade, data de nascimento e sexo, você consegue identificar quem que é essa pessoa. Então, como hoje em dia na internet tem muita informação disponível, então você conseguir manter o anonimato dos dados é muito difícil de você conseguir fazer isso. Então, se você pega, por exemplo, a cidade, data de nascimento e sexo, e você cruza com o Facebook, uma pessoa, então você já vai conseguir identificar essa pessoa com grandes chances. Essa mesma pesquisa também diz que esse número sobe de 50 para 85% sem incluir 5 dígitos do CEP. Então, se você pega o CEP da pessoa, mais a cidade, mais a data de nascimento, mais o sexo, então existe 85% de chance de você descobrir quem que essa pessoa é. Teve uma base de dados que a Netflix ela liberou com 100 milhões de registro. Veja só que interessante isso aqui, que essa pesquisa foi feita, 99% dos usuários podem ser identificados. Então essa aqui, se você souber a nota que eles deram para 6 filmes e quando eles assistiram. Então se você pegar, vamos supor que você assistiu 6 filmes, você deu a nota para esses 6 filmes e você tem a data em que você assistiu esses filmes. Então o que vai acontecer? É 99% de chance que vão identificar só com esses dados, identificar que é você, essa pessoa. Então às vezes é complicado você trabalhar com essa questão de você deixar os dados anônimos. Então muita gente acha que é só eu tirar o nome, o CPF, o RG, o telefone, que geralmente são dados que não são muito úteis para você trabalhar com mineração. Você tira esses dados e os dados eles estão anônimos. Mas existem muitos algoritmos e muitas técnicas que são focados só para você descobrir esses dados. Existem técnicas de reidentificação. Então, se você der uma pesquisada sobre essas técnicas, você vai achar bastante coisa. Existem muitas pesquisas e comunidades científicas, acadêmicas que trabalham só com essa questão de reidentificação. Então, essa parte aqui é interessante você saber que não basta você ocultar lá o nome da pessoa, os dados pessoais, que mesmo assim, se você utilizar essas técnicas de reidentificação, você invariavelmente vai conseguir descobrir quem que é a pessoa. Então, esses dados aqui eles são bem interessantes para você ter uma visão geral assim do quão complexo que é esse processo. Tem aqui, para finalizar, existe aqui
que a classificação objetiva é descobrir classes. Então, isso que nós vimos durante boa parte do curso. Eu vou classificar uma pessoa como pagadora média, boa ou ruim. Então, isso ele pode gerar algum problema ético. Vamos supor que você tem um sistema e a pessoa e você tem um sistema que prevê essas classes, médio, bom e ruim, e vamos supor que chegou uma pessoa lá na loja e ela foi classificada como ruim. E vamos supor que esses dados vazaram para a internet e essa pessoa ela descobre que ela foi classificada com o perfil ruim, ou seja, como se a loja tivesse indicando que essa pessoa ela é uma má pagadora. Vamos supor que ela não seja, ou seja, tanto faz, essa pessoa pode se sentir lesada. Então tem que cuidar muito com esses dados. Às vezes você armazenar esses dados de classificação, armazenar as classes, isso aqui pode gerar algum tipo de problema se essa informação vazar. Então tem que cuidar muito quando você for trabalhar com essa questão de você classificar as pessoas. Você não vai, por exemplo, classificar as pessoas, vai chegar falando, você foi classificado como ruim, eu não vou te dar um empréstimo, não vou te vender parcelado. Então tem que cuidar quando você for trabalhar com essas questões. Tem, podem existir problemas com discriminação, então na maioria dos lugares, discriminação por cor, por sexo ou por religião, elas podem gerar problema. Uma vez eu tinha uma base de dados que era de uma universidade e daí tinha a religião da pessoa. Então isso aqui era uma coisa que foi evitado usar esse dado de religião aqui, porque se usasse dado de religião, não sei, talvez poderia dar algum tipo de problema. Por exemplo, você fazer discriminação por cor, vamos supor que chega uma pessoa que tem uma determinada cor e ela é classificada com a classe X, por exemplo. Então essa pessoa ela pode se sentir discriminada, talvez, vamos supor. Então isso aqui é uma coisa que deve ser levada em consideração. Tem que pensar muito, muito bem com relação a isso. Questão de sexo também. Nesse caso do sexo ali, masculino e feminino, tem que levar em consideração que para sistemas médicos o sexo é importante. Então, nesse caso, talvez não vai gerar problemas. Mas o que eu quero deixar claro é que você tem que sempre, quando for fazer análise de dados, você sempre cuidar com essas questões. Então, talvez isso pode dar algum tipo de problema futuro. Então, é sempre bom quando você for analisar os dados, se tiver muitos dados pessoais, você efetivamente você consultar aqui alguma uma questão de ética, você estudar, principalmente se você for fazer para um país diferente, às vezes no Brasil é uma coisa, em outro país é outra. Então, é sempre bom estar atento com essas questões. E com isso nós fechamos essa aula, que eu falei só um pouquinho mais sobre essa questão de mineração de dados e ética, só para você ter uma visão geral de como que funciona essa parte. E quando você for fazer um trabalho com mineração de dados, aprendizagem de máquina, tiver uma base de dados real, é importante que você analise essas questões, então você tenha elas em mente antes de você fazer o teu sistema. Obrigado e até o próximo vídeo.